Eu acho que agora está gravando. Na última aula eu comecei a gravar, mas acho que começou de fato a gravar depois de um tempinho. Vocês veem a tela? Os slides? Tudo certo. Sim. Tá bom. Sim, certo. Ok, então tá todo mundo me vendo, me ouvindo, vendo a apresentação, certo? Perfeito. Eu peço, por favor, então, para desligarem os microfones, a câmera, acho que não tem ninguém ligado, mas só para não dar problema para a internet de ninguém. De novo, eu repito, quem quiser falar, pode falar à vontade. Vamos trocar ideias aqui, né? Então me interrompam, pode perguntar quando quiser. Responda as minhas perguntas, por favor, também, para não ficar falando sozinho aqui toda a vida. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje, a nossa primeira aula, de fato, de conteúdo de teoria da computação. Então, primeiro a gente tem que entender, né, o que é o curso de teoria da computação, né? Então, temos perguntas, né, que a gente tem que saber responder. Na verdade, é bom você fazer essa pergunta antes de qualquer curso, né? O que você vai aprender no curso, para que isso serve na sua vida. Então, quais temas são abordados aqui no curso, o que é o curso de Teoria da Computação, e de modo principal, Bruno, bom dia. Bruno Garcia. Tira aí sua câmera e o seu microfone, só para não atrapalhar a internet dos colegas, tá? A pergunta principal, então, é a que a gente quer conseguir responder: quais são as capacidades e limitações que tem nos computadores, certo? Que tipos de problemas os computadores são capazes de responder, ou com qual eficiência eles respondem, e para isso tem esse início em teoria da computação, tá? As perguntas principais, né, são essas, e as respostas que a gente tenta responder são através dessas três teorias aí: teoria dos autômatos, teoria da computabilidade e teoria da complexidade. Esses assuntos, eles são vistos de diferentes maneiras, certo? Aqui a gente vê algumas dessas, né? É um curso que se vê isso, mas teoria da complexidade se vê em vários outros cursos que tem por aí. Teoria da computabilidade também tem bastante a ver com lógica, então quem estuda bastante lógica vê essas coisas bem fortemente. E teoria dos autômatos a gente vê aqui nesse nosso curso também, tá? Então, primeiro a gente tenta responder essas perguntas entendendo as áreas, né? A teoria da complexidade, o que se trata, né? A gente quer conseguir resolver um problema. Então, a gente tem maneiras de resolver, a gente quer saber se é fácil resolver esse problema ou se é difícil resolver esse problema, certo? São coisas que a gente fica avaliando quando a gente trata um problema computacional, né? Vitor, desliga esse microfone aí, por favor. Professor, essa ferramenta permite que seja... Fala aí, Nilson, porque... Deixa eu ver. Ah, tá. Não, eu não sou autoritário, não. Desliga vocês aí, por favor. Então, quando a gente trata da teoria da complexidade, a gente quer tratar um problema, algoritmicamente resolver esse problema, e dizer se ele é fácil ou difícil de ser resolvido, certo? O termo fácil e difícil é bem, talvez, relativo, né? Quando se fala, pode ser fácil para alguém, pode ser difícil para outro, enfim. Mas aqui a gente tem medidas para avaliar o quão fácil ou quão difícil é um problema. Eu estou falando desse modo bem intuitivo, né? Porque tem gente que não fez computação, não tem esse domínio prévio. Então, para entender de modo mais informal é isso. E dessa forma, se é fácil, a gente diz que ele é eficiente; se não é fácil, a gente diz que ele é ineficiente.
E como é que a gente consegue tratar essa dificuldade desses problemas, né? Então, a gente vê isso em cursos de complexidade de algoritmos, na UF tem esses nomes, né? Análise e projetos de algoritmos, análise e síntese de algoritmos. Na UFRJ, a gente chama de complexidade de algoritmos, é o nome do curso que se dá isso. Eu, se não me engano, no CEDERJ também tem alguma matéria que vê um pouco isso, que é a estrutura de dados, trata de complexidade de algoritmos, né? Mas de modo bem inicial, tratar a complexidade de algoritmos, é algo que a gente vê aqui também, mas no finalzinho do curso a gente dá um pouquinho dessa ideia. E basicamente é isso que se vê em curso de complexidade. E eu recomendo o texto que está no Classroom, que é essa matéria, resolver ou verificar, que é uma matéria que trata de modo bem informal esses termos fácil, difícil, eficiente, ineficiente, ou de um modo um pouquinho mais formal do que isso, tratar um problema a ser resolvido em tempo polinomial ou um problema CNP completo, tá? É um assunto que é do muito gosto meu, assim, é algo que a minha pesquisa segue basicamente essa linha, na teoria de complexidade, mas não é o foco aqui do curso exatamente. Mas são maneiras que a gente tem, de novo, falando de dizer se o problema é resolvido ou não, de modo fácil ou não, e também tentar responder um pouco dessa pergunta em relação à limitação dos computadores. Certo? Claro para todo mundo? Depois a gente tem também, né, a teoria da computabilidade, que aqui é um pouquinho anterior até a parte de complexidade. A gente não quer saber se um problema é fácil ou difícil de ser resolvido, mas a gente quer saber aqui se um problema é possível de ser resolvido. Então, a gente trata um problema ser solúvel ou não solúvel, tá? E isso, de novo, em relação a ser resolvido por um computador, né, algoritmicamente. Sempre em pontos de problemas computacionais resolvidos algoritmicamente, tá? São esses tipos de problemas, esses tipos de resposta que a gente busca. De novo, também a gente quer entender as capacidades que o computador tem, né? E aqui a gente vê também no finalzinho do curso que nem todo problema é solúvel, né? Um exemplo é esse que a gente vai ver mais à frente. Beleza? E, por fim, a teoria dos autômatos, né? A gente quer entender modelos formais de computação, como é que são feitas essas computações, certo? A gente começa com modelos bem simples e vai evoluindo a sua robustez, né? O seu poder de solução, o seu poder de computação. Então, é um pouco no que trata a teoria dos autômatos. O que é surpreendente é que a gente começa nesses modelos bem simples de computação, essas máquinas bem simples. Autômatos, na verdade, são máquinas, tá? Então, a gente vai ver isso já já. Ele começa de um modo bem simples, a gente vai evoluindo e nessa evolução a gente consegue ter o mesmo poder que o computador nosso atualmente tem. E dentro dos autômatos a gente quer tratar definições, né, claro, modelos formais de computação, propriedades desses modelos, tá? São coisas que a gente vai tratar aqui por bastante tempo em relação a esses modelos e hierarquias também em relação a esses modelos. E esses modelos são os autômatos, né? Então, para a gente conseguir entender bem esses modelos, né, tratar bem dessa teoria, a gente tem que ter uma definição bem precisa, né? E o modelo mais simples, esse que a gente vai começar, é o modelo de máquina de estados finitos, tá? Que tem esse nome também em inglês, Finite State Machine, que são os autômatos finitos, que é o que a gente vai começar a tratar. E isso, como eu estava dizendo, né? Ele modela o computador, tem memória pequena, e mesmo assim a gente tem muito poder. Esse muito poder está bem informal aí, tá? A gente vai ver mais adiante o que isso se trata. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário para fazer? Fala sim ou não aí, pelo menos. Tá tranquilo. Tá bom. Então, vamos primeiro tratar aqui das definições, né? Que a gente tem que entender bem essas definições, porque é a base do que a gente vai seguir depois. Bom, primeiro, o alfabeto. Não é muito difícil saber o que é o alfabeto, né? É muito novo, acho que vocês saberem o que é o alfabeto, né? Na verdade, a gente define o alfabeto como um conjunto finito de símbolos,
Esses símbolos vão de A1 até a N, aí eu coloquei assim. O tamanho do alfabeto, então, é o número de símbolos distintos que tem. De novo, prestem bastante atenção quando eu falo de ser distinto, né? Porque não, se aparecem dois símbolos repetidos, na verdade é o único símbolo que está aparecendo ali, tá? No alfabeto, tá? Então, N é de A1 até a N, são N símbolos distintos. Uma palavra é simplesmente uma sequência desse alfabeto. Aí eu coloquei R1 até RL, então o tamanho da palavra é L, certo? E a ordem faz importância, né? Então, é nessa sequência aí de R1 até RL. Existe a palavra vazia, que a gente representa pelo epsilon. Então, toda vez que aparecer esse epsilon, essa letra aqui, né? Ela é a cadeia vazia, é uma cadeia, é uma palavra que não tem símbolo, tá? O comprimento da palavra é justamente o número de símbolos que aparecem na palavra. Símbolos não precisam ser distintos, né? É o tamanho, né? Quantos símbolos você usou ali, né? Você conta os símbolos e esse é o tamanho da palavra. A notação é uma notação que é padrão a gente usar sempre, né? Quando a gente trata de conjuntos, a gente usa isso, que é o módulo, né? Assim que aparece. Se o tamanho da palavra é vazio, é zero, perdão, então a palavra é a palavra vazia, a cadeia vazia, certo? E a única palavra que tem comprimento zero é a cadeia vazia. O sigma estrela, né? Esse estrela aqui em cima, é o conjunto de todas as palavras que tem no alfabeto. Então, é um conjunto infinito. E como a cadeia vazia, ela pertence a qualquer... Ela pertence a sigma estrela também, tá? Que de fato é uma palavra, só que é uma palavra vazia. Então, ela também pertence ao alfabeto e, de fato, a qualquer alfabeto. Então, um exemplo aqui para ilustrar isso, o alfabeto binário, né? A e B. Sigma estrela, então, é definido por todas as palavras de sigma que tenha tamanho 0, que tenha tamanho 1, que tenha tamanho 2, que tenha tamanho 3, tamanho 4, e assim por diante. Tá bom para todo mundo? Tá claro isso? Sim. Sim, sim. Beleza. Então, aqui a gente já pode definir uma linguagem. Agora que a gente já sabe que é um alfabeto, palavra... Oi, Célio. Bom dia. Olá, Luiz Felipe, bom dia aí, alunos. Gente, 44 alunos, é isso mesmo, participando dessa conferência, dessa Na aula? verdade, 50. 40. Sim, eu acho por aí. E não, 50, é isso mesmo. Mas Que 50 bacana, hein? tem eu, tem você, tem Ah, tá certo. conta, então... Mas acho que tá todo mundo Gente, presente. muito legal mesmo. Então, prometi não atrapalhar muito a aula aqui ao Luiz Felipe, eu queria só dar uma passada rápida aqui para dar as boas-vindas a vocês. Estamos na segunda semana aí de disciplinas online, né? É uma oportunidade, né? É uma nova forma aí que a gente está explorando de dar aulas, de, enfim, contornar essa situação que a gente está vivendo agora do coronavírus. Queria agradecer muito aqui ao Luiz Felipe pela disposição, pela disponibilidade de estar lecionando uma disciplina obrigatória do programa, né? Online. A gente entende que é um desafio, mas, como eu falei, é uma nova oportunidade também, né? Estamos aí explorando novas ferramentas, então que a gente passe e saia desse momento com algum aprendizado novo, algum conhecimento novo, que algo de bom surja nesse período, né? Queria, então, aproveitar só para dar as boas-vindas aos alunos. Eu fiquei impressionado com o interesse e a motivação dos alunos em participar das disciplinas online, assim como essa, tem outras turmas bastante cheias também, e a resposta dos alunos ao formulário foi muito positiva, né? Então, enfim, queria agradecer tanto aos alunos quanto aos professores, desejar a todos aí um ótimo semestre, dizer que a nossa secretaria está funcionando online também, então, caso precisem de qualquer coisa aí, professores e alunos, e que a gente possa ajudar, a gente está à disposição.
De vez em quando, Luiz Felipe, eu fico entrando assim nas salas para dar uma olhada, aprender alguma coisa também, né? Ah, tá. Fica à Mas vontade. é isso, gente. Olha, tenha um ótimo dia, uma ótima aula aí. Não vou atrapalhar mais, não. E sejam bem-vindos ao curso, tá bom? Grande Beleza. abraço. Boa aula aí para vocês. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Sérgio. Então, gente, vamos continuar. A gente estava vendo as definições, né? Então, dadas as definições, a gente pode definir, então, que é uma linguagem, né? A linguagem formal, então, na verdade, é qualquer subconjunto, é um subconjunto que tem de sigma estrela. A gente tem o alfabeto, né, já definido, que é o sigma. A gente já entende o que é sigma estrela, né, que são todas as palavras que tenha nesse alfabeto. Então, a linguagem é simplesmente um subconjunto desse sigma estrela, beleza? Então, exemplos aqui, se a gente tem o alfabeto AB, de novo, o alfabeto binário, L1, isso daqui, todo mundo concorda que é uma linguagem desse alfabeto? Sim. Concordam? É um subconjunto que tem desse alfabeto, certo? E aqui a gente definiu essa linguagem de que forma? Eu listei os elementos, certo? É um conjunto, então o conjunto tem elementos, eu simplesmente listei esses elementos do conjunto, beleza? Vocês sabem me dizer alguma outra forma que tem de representar um conjunto? Isso aqui é uma conversa que nem é desse assunto específico da matéria, né? Mas, bom, aqui a gente está tratando de conjuntos agora, né? Eu defini uma linguagem como sendo subconjunto, né? E sigma estrela é um conjunto também, então a gente está tratando aqui de conjuntos, né? Então, me dizem, vocês conhecem alguma outra forma que tem de você representar um conjunto? De um modo bem genérico, assim. Através de alguma fórmula. Através de grafos. Através de grafos, fórmulas. Aqui, especificamente, como é que eu representaria em relação com um grafo, por exemplo? Como que? Geração de elementos? É só um comentário que eu faço aqui no Google Meet, tem uns comentários. Ah, eu consigo mexer. Bom, beleza. É porque os comentários que vocês escrevem tem uma barrinha minha que fica em cima, então eu não consigo ler. Eu tenho que sair e voltar. Mas eu consegui mexer a barrinha, então agora eu... Esse aqui, por exemplo, seria como se fosse um B mais 2AX, com X, algum número inteiro. Ah, isso é a fórmula que você está dizendo, né? Aham. Então, o que você está dizendo, na verdade, é uma representação que você tem desses seus elementos de modo genérico, Isso. né? Isso de fato é uma outra maneira, né? Não é exatamente uma fórmula, né? Mas é uma propriedade, né? Então, qual é a propriedade que tem de você descrever esse conjunto? É uma palavra, né? Então, um X, ele pertence a essa linguagem, tal que exista alguma coisa em relação a esse X. Concorda? Uhum. Então, de fato, é uma propriedade que você tem que descrever um elemento genérico que está nesse seu conjunto, certo? Por desenhos também, você coloca os desenhos e os objetos que estão dentro de cada conjunto, no caso, de cada conjunto. O desenho que você está dizendo seria, o que me veio aqui é tipo Aqueles diagramas, isso. Diagrama de Venn. Isso, diagrama de Venn é uma outra maneira de representar um conjunto, né? Que, na verdade, você tem, então, um conjunto universo, né? O que é o conjunto universo? É aquele conjunto em que todos os elementos que façam parte desse contexto estejam pertencentes, né? Estejam presentes nesse conjunto. E dentro desse conjunto universo, então, tem subconjuntos. Em particular, talvez esse conjunto L1 seja algum subconjunto desse conjunto universo. E aí, o bom do diagrama de Venn é essa visualização que você tem quando você trata mais de um conjunto, né? Então, você tem um L1 e tem um L2. E aí você pode ver quem são as interseções de modo bem visual, né? Então, você vê a interseção, vê a diferença simétrica, consegue enxergar diversas propriedades de modo visual. Então, realmente, o diagrama de Venn é uma outra representação. Professor, será que a gente poderia definir, assim, quaisquer x e y, quaisquer, na verdade, x e y, eu estava pensando assim, x mais y, tal que x e y pertençam ao alfabeto sigma.
Você diz em relação a esse L1 aqui específico ou... Isso, no caso desse L1, eu percebi que ele seria um x mais y, no qual, por exemplo, esse B seria um x mais y. Mas esse mais é o quê? O que é o mais aqui nesse... Seria concatenação, né? Concatenação, tá, é o que está um pouquinho mais na frente, né? Mas, tá, então você está meio que falando em relação à concatenação de dois elementos, x e y. Isso, aí nesse caso do primeiro elemento B, o B seria o x, por exemplo, e o y seria o elemento vazio, né? E o A? Ah, você está dizendo esse primeiro elemento aqui. Isso, o A seria o elemento vazio. Ah, e os outros? Agora nessa forma que eu pensei aqui, eu não consegui visualizar essa repetição do A, por exemplo, várias vezes. Realmente fica mais confuso, né? Porque acaba que você está descrevendo de um modo genérico, mas particular ao mesmo tempo, concorda? Sim, sim. Porque acaba que você consegue dizer em relação ao primeiro elemento, agora em relação aos outros. Mas beleza, é uma forma que existe de descrever de modo genérico um conjunto. Quer falar alguma coisa, Rama? Sim. Eu penso que um conjunto pode ser representado por uma função. Uma função? Uma função. Você define uma função e daí você consegue representar o seu conjunto. Essa função pode ser injetora, bijetora, sobrejetora. Isso, uma função, na verdade, tem que satisfazer algumas coisas, né? Sim. Ela tem as condições que ela vai ter que satisfazer. Qual é o universo? Se você está trabalhando no R2, R3, RN, você vai ter que definir quais são os seus limites, né? As fronteiras. Pode ser que você consiga, assim, descrever um conjunto tratando uma função. Então, você tem que ter um domínio também, né? Então, um domínio, quem seria aqui desse modo aqui? O meu domínio aí seria as letras do alfabeto, não seria A e B, no caso. Seria A e B, o seu domínio. Seria A e B. E aí você tem que conseguir descrever qual função vai levar o seu domínio nessa imagem, né? Nesse contradomínio aí. De fato, você consegue. Existem conjuntos que você consegue descrever por uma função, sim. Beleza. Mas não Alguém falou gráficos também. Desculpa, você quer falar mais alguma coisa? Não, mas também você pode não conseguir fazer essa descrição. Pode ser que seja um pouco mais complicado, né? Alguém falou grafos, né? Essa linguagem L1, eu poderia descrever ela por uma expressão regular, né? A, B estrela, por exemplo. Perfeito. Isso que você está dizendo em relação à expressão regular é realmente uma forma que tem de descrever o conjunto. Na verdade, é uma forma que tem da gente gerar o conjunto. Gramáticas e expressões regulares, elas geram linguagens e é uma forma que a gente vai ver já. Então, você falou muito bem. Aqui a gente está apresentando uma representação de conjunto por listagem, mas não é a única. O Edmundo? Sim. Isso. O Edmundo falou, como bem a gente vai ver, expressões são maneiras que a gente tem de representar o conjunto que tem a ver com, inclusive, o que a Rama falou, que são funções que você tem para gerar elementos desse conjunto. Então, meio que junta as duas coisas aí que a Rama e que o Edmundo falou. Beleza. A gente vai ver já que autômatos, de fato, são maneiras de você representar também linguagens. Então, alguém falou aí sobre grafos. Então, o autômato também pode ser visto como um grafo. Não sei se todo mundo sabe o que é um grafo, mas se não souber, eu recomendo, então, que façam cursos que envolvam grafos, que são muito legais. E, para esse momento, pesquisa sobre grafos, tá? Que são coisas interessantes. De fato, isso aqui foi uma conversa que a gente teve para meio ver, de modo geral, como se representa o conjunto, que é algo que vai além desse curso, né? Mas que é interessante que vocês saibam e são maneiras que a gente vai ver.
Então, eu coloquei isso aqui com a outra forma de escrever, existem várias outras. Uma, para ser de modo mais direto aqui, a gente tratar desse exemplo aqui. O que tem de especial aqui? Você pode escrever que L1 é formado pelas palavras W, então W pertence a L1, tal que a palavra começa por B e depois do B aparece o número par de símbolos ais. Concordam com isso? Sim. Sim. Beleza? Então, para ser de modo bem específico aqui em relação a essa linguagem, está claro para todo mundo que a gente quer expressar a essência que tem ali, né? Então, se você olhar bem, como é que a gente consegue ver as propriedades? Olhando os elementos ou a partir das propriedades que você vai ter, você vai construir alguma máquina para isso, a gente vai ver já como, mas olhando para cá, você vê, ó, sempre começa por B, certo? Eu coloquei aqui as reticências porque já dá para você entender com os 3 primeiros elementos que sejam como é a regra de formação, certo? Então, a partir daí você consegue dizer, ó, sempre começa por B, e o que tem depois de B? Tem ou 0 A's, ou tem 2 A's, ou tem 4, 6, assim por diante, tá? Então, alguém comentou até sobre a concatenação, né? Falou aí no início, quando eu perguntei, você conseguiu listar o primeiro elemento, né? X mais Y, onde X é B e o Y ficou a cadeia vazia. Mas você poderia ter dito, o Y, na verdade, é um número par. Na verdade, é uma palavra que só aparece As e um número par de vezes. Aparece um número par de As ali, certo? Então, realmente, isso é uma outra forma de escrever. Para ser mais particular, né? O conjunto vazio é uma linguagem, esse L2 aí, todo mundo concorda com isso? Sim. Tá, e por quê? Porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, né? Então, ele certamente é subconjunto de asterisco. Exato, de sigma estrela, a gente tem uma sigma estrela. Sigma... Exatamente. Isso também é uma outra coisa que é só uma revisãozinha que eu estou passando com vocês aqui em relação à teoria dos conjuntos também, que uma coisa que existe é que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Você não pode dizer que ele é elemento, você não pode dizer que o vazio pertence ao conjunto, a não ser que ele esteja lá listado no conjunto, né? Mas ele é subconjunto de qualquer conjunto, então ele está contido em qualquer conjunto. E, em particular, então, ele também é uma linguagem, porque a gente definiu uma linguagem como sendo um subconjunto de sigma estrela, certo? Então, em particular, o conjunto vazio é um subconjunto de sigma estrela, então é uma linguagem também, certo? Tá claro para vocês? Eu queria entender a diferença entre o vazio e o epsilon. Perfeito, é isso que a gente vai chegar agora. Então, o que é agora o epsilon, né? Esse L3, tá vendo? O L3, na verdade, é uma linguagem que tem um elemento. Existe um único elemento ali dentro dele. Esse elemento é a cadeia vazia. Tá? Primeiro, antes de entender a diferença do vazio e do epsilon, vocês conseguem entender a diferença dos dois conjuntos? Se eu perguntar para vocês, quantos elementos existem em L2? Qual é a resposta? Nenhum. 0. Exato. E agora, quantos elementos existem em L3? Um elemento. Um elemento sem nenhum símbolo. Tem um elemento aí, exato, que é a palavra vazia, ou seja, a palavra que não tem símbolo, exatamente. Tá, e aí, qual é a diferença, então, do vazio para do conjunto vazio para a cadeia vazia? O seguinte, a cadeia vazia é uma palavra, tá? Não é uma linguagem, é uma palavra. O conjunto vazio é um conjunto, é uma linguagem, tá? Então, a gente vai ver já mais especificamente um autômato, né? Então, a gente vai ver que o autômato em relação à linguagem L3, ela vai aceitar uma palavra. Qual é a palavra que ela vai aceitar? Vai aceitar a palavra vazia.
que é o epsilon, tá? Já o autômato para a linguagem L2, ela não vai aceitar nada, nem a palavra vazia. Entendeu? Entendido. Sim. Tá? Então, essa é a diferença bem direta que tem essas duas coisas. Primeiro, uma é uma linguagem, outra é uma cadeia. Ela é uma palavra, só que não tem símbolo nela. É diferente da cadeia vazia. É diferente do conjunto vazio, certo? O conjunto vazio é uma linguagem que não tem nada, enquanto a L3 é uma linguagem que possui um elemento que é a cadeia vazia, tá? A gente vai ver já melhor essa diferença quando estiver falando dos autômatos. Tá, a diferença a gente acabou de comentar agora, né? É do L2 com o L3 aí. E já antecipando um pouco, alguém já antecipou um pouco, né? Assim como a gente trata de operações, quando a gente fala de conjuntos, lembra que a gente fala que linguagens são conjuntos, né? Na teoria dos conjuntos a gente estuda operações, né? União, interseção, diferença, tererê, tororó, enfim. Mas aqui também a gente estuda operações. Operações não só entre conjuntos, né? Ou seja, operações entre linguagens, mas também operações entre palavras. Certo? E a operação que a gente estuda quando envolve palavras é concatenação, que é algo, eu acredito que seja de conhecimento prévio de todos vocês o que é uma concatenação, né? Mas só para ser mais formal, a concatenação de duas palavras, né, L1 e L2, a notação que a gente pode usar é essa bolinha aqui, mas a gente pode simplesmente escrever dessa forma, L1, W1 seguido de W2, certo? Então, operação, o que é, né? Você tem operandos, aplica uma operação, tem um resultado, certo? Então, aqui você tem duas palavras, L1 e L2, a operação disso vai te gerar uma nova palavra, que é L1, falei L, né? É W. W1, W2, a concatenação disso vai gerar uma nova palavra, que é a W1 seguido de W2. E é isso. Então, você vai pôr todos os símbolos de W1, depois todos os símbolos de W2. Beleza? Só para deixar claro aqui que eu estou definindo o que é isso, né? É essa definição de concatenação. Então, você vê que qual é o tamanho da concatenação, né, do resultado, é simplesmente a soma do tamanho das duas palavras. Certo? A operação ela é associativa e não comutativa. Vocês lembram desses termos? Associatividade e comutatividade? Não lembro muito bem, não, professor. Tá. Alguém lembra? Alguém quer falar? Alguém que lembre quer falar? Eu lembro, mas... É a ordem que você faz as operações, quer dizer, a sociedade, né? Alô? Oi, pode falar. A comutatividade é a inversão da ordem, né? Você tem comutatividade, acho que você define 2 a 2, né? Então, W1, W2 é diferente de W2, W1, o resultado, né? Isso significa não comutatividade, exato. Ou, em outras palavras, né, a comutatividade diz que se você tem dois elementos, né, A, B, se a operação comutativa, né, se a operação é comutativa, isso significa que B, A é igual, certo? Isso representa a comutatividade. É claro você vê que a operação aqui não é comutativa? Só se... Porque a ordem importa, né? Porque a ordem interessa, né? Exato. Esse negócio ali só seria igual se A fosse igual a B, né? Aí ficaria A, aí não faz diferença. Fora isso... Exatamente, perfeito. Isso, então, justifica a não comutatividade. Agora, eu vou voltar ao jeito que estava. A associatividade, o que significa? É a prioridade que você faz as operações, eles produzem o mesmo resultado, né? Ok. Mais ou menos, informalmente. Não vai com isso, a prioridade, exato.
Vocês estão vendo que eu estou desenhando aqui, né? Sim. Ah, tá. Então, se você faz a operação A, B, o resultado disso, você faz a operação... É de 2 em 2, né? Então, a operação que você faz aqui, A, B, depois você faz com C, se o resultado disso tudo aqui for igual a, assim, você fazer A, operar com B, C, certo? Eu tô falando coisas aqui que são bem claras de ver, né? Mas são importantes que vocês lembrem esses conceitos: associatividade, comutatividade, distributividade, se vier aparecer em algum momento aqui, mas é meio para rever um pouco de conteúdo de matemática básica até, tá? Então, perfeito, essa é a diferença das coisas aqui. E, então, a operação de concatenação é simples de você ver que ela é associativa e não comutativa. A não ser que você estiver fazendo uma operação aqui, W com a cadeia vazia, certo? Aqui você vê que, de fato, ela é comutativa. E aqui a gente pode, inclusive, dizer que a cadeia vazia ela é o elemento neutro da concatenação, certo? Esse elemento neutro é quando você faz a operação dele para o valor anterior, o resultado não altera. Então, isso são coisas que vocês já sabem de teoria dos números, né? De operação de multiplicação, de soma, existem coisas que a gente também aborda assim. Beleza? Então, como existem as operações, né, como eu estava falando, na teoria dos conjuntos, aqui também a gente vai tratar união, interseção, complemento, diferença, certo? Da mesma forma como a gente trata nos conjuntos, a gente trata aqui com linguagens também. Só para deixar mais claro, né, quais são essas operações, para todo mundo estar junto, a união, então, de duas linguagens é o conjunto que você pode denotar dessa forma, e são os elementos W, em que o W ou ele estava em L1 ou ele estava em L2, certo? Se ele está em alguma das duas linguagens, então ele está na união. A interseção é um elemento que ele está em ambos os conjuntos, tanto em L1 e L2. Então, nesse conjunto resultante, né, nesse conjunto de interseção, só tem os elementos que estão em ambos os conjuntos L2 e L1. Tá? A diferença é bem claro também de ver, né, são os elementos que estão em L1, mas não estão em L2. Então, uma outra forma de você expressar, né, essa diferença é que são os elementos de L1 e que não estão, e isso aqui é um 2, tá? São os elementos que estão em L1 e não estão em L2. Então, isso aqui é uma maneira equivalente de descrever a diferença L1 menos L2. Beleza? Beleza. Então, só para deixar mais claro, L1 e L2 é diferente de L2 e L1. Tá? Porque aquele traço que você escreveu lá era o complementar, né? Isso aí. É o complemento, exato. Eu não coloquei também aqui, né? O complemento são os elementos que... O complemento de um conjunto L são os elementos que não pertencem a L. Ou seja, é todo o universo menos L. Exato. Eu estava falando da diferença L2 menos L1, né? Então, são os elementos que estão em L2 e não estão em L1. Então, a diferença L1 e L2 é diferente de L2 menos L1, tá? A concatenação, né, entre conjuntos aqui agora, né, são as palavras que você consegue. E aí, exemplos aqui. Só antes de a gente falar dos exemplos, eu vou... Por favor, todo mundo aí escreve o nome aí de vocês a partir de agora, para eu poder fazer a chamada. Para poder anotar vocês aqui. Tá? Acho que essa é a melhor maneira de fazer a chamada de vocês. Eita, tem mais pessoas escrevendo do que eu achava.
Tá, o último que escreveu foi Marcelo, né? O Eric falou alguma coisa que eu não tinha visto. O que é tô sem mic hoje? Eric? Você ainda tá aí? Ah, microfone. Tá. Tá, eu acho que o primeiro foi Eduardo. O último foi o Luiz Felipe. Então, beleza, já anotei todos vocês. Vamos voltar agora. Tá claro aqui até agora? Tá sim. Então, beleza. Uma pergunta. O sigma estrela, né? Sigma asterisco, ele é o inverso, né? Para esses contextos, né? O complemento que você diz? Não, o sigma asterisco seria o conjunto universo nesse esquema. O universo, isso. É o universo, né? Uhum. A não ser que é dito diferente em algum enunciado, entendeu? Uhum. Mas isso. Então, vamos lá. Professor, Luiz. Oi. Você pode repetir a diferença entre união e concatenação? Sim, vamos ver no exemplo, se você entende no exemplo. Tá? Tá. Beleza. Então, vamos lá. Ó, aqui eu coloquei L1, L2, são esses dois conjuntos, são essas duas linguagens, tá? O sigma estrela, aí, como o Nilson, né, falou, é o conjunto de todas as palavras no alfabeto 0, 1. A união, então, você tem que olhar o quê? Os elementos que estão em L1 e os elementos que estão em L2, e só ele está. Lista todo mundo que está em L1 e L2. Então, primeiro você pega, lista os L1, depois vai, lista os L2 e pronto. Você só tem que tomar cuidado se existem elementos que estão tanto em L1 quanto em L2, que estão nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, eles só vão ser contados uma vez. Então, um exemplo é a palavra 00, certo? Essa palavra, ela está tanto em L1 quanto em L2, ela só vai aparecer uma vez na união, não vai aparecer duas vezes. Tá? Então, o tamanho dessa união é a soma dos dois tamanhos, do L1 mais L2, menos a interseção. Tá? Também é algo já de teoria dos conjuntos que a gente só está aplicando aqui. Então, a interseção, você tem que olhar aqueles que estão em ambos os conjuntos. Nesse caso aqui é o 00. A diferença são aqueles que estão em um conjunto e não estão em outro. Então, quais são os que estão em L1 e não estão em L2? É ele que vai entrar aí. Então, 11, 000, são os que estão em L1 e não estão em L2. Aqui é a concatenação dos dois conjuntos L1 e L2. Ou seja, são aqueles elementos em que vocês concatenam. Então, você pega o primeiro elemento de L1, que é o 00, concatena com todo mundo aqui de L2. Então, o primeiro elemento foi esse resultado do 00 concatenado com 00. O segundo elemento é o 00 concatenado com 101. O terceiro elemento, 00 concatenado com 100. E assim por diante. 1 concatenado com esse cara, 1 concatenado com esse, e assim por diante. Beleza, Luiz? Beleza, entendi. Tá. Ficou claro. É quase um cartesiano desconsiderando as duplicidades, né? Uhum, exatamente. É exatamente isso. E aí, bom, esquece esse L1 e L2 que eu coloquei aqui, mas pensa em L1, L2, linguagens arbitrárias, tá? Quaisquer linguagens. Tem essa afirmação que o tamanho, né, o número de elementos que existe nessa linguagem é menor ou igual do que L1, o tamanho de L1 multiplicado pelo tamanho de L2. É claro para vocês isso?
primeiro, vocês entendem o que isso está escrito? Depois disso, faz sentido a igualdade quando que L1 concatenado a L2 dá igual a L1 vezes L2. Eu estou falando mais informal aqui, tá? L1 vezes L2, claro que não é a multiplicação de dois conjuntos, mas é a multiplicação do tamanho dos dois conjuntos. Beleza? Então, por exemplo, aqui. Oi? Pode falar. Quando a interseção for vazia? Quando a interseção for vazia, o que acontece? Vai ser igual. Vai ser igual. Certo. Então, me dá um exemplo em que a desigualdade é estrita. O que isso quer dizer, desigualdade estrita, né? Quando a L1 concatenada a L2 é menor do que L1 vezes L2. Se L1 e L2 forem iguais, por exemplo? Sempre que L1 e L2 forem iguais, a concatenação da... Quando tiver um elemento que um não tenha, que um não contém, eu acho. Por quê? Porque na concatenação realmente, né? Não faz sentido, não. Na concatenação você... tiver a palavra vazia, porque o tamanho vai ser 1. Ou não? Não faz diferença. Vocês estão com papel aí? Não precisa não, eu tenho aqui, pera. Eu tenho... É a situação em que você tem duas palavras que concatenadas, elas formam a mesma. Por exemplo, 00, 000. Se você tiver ambas nos dois conjuntos, você pode formar a mesma palavra, a concatenação do 00 com 000, ou 000 com 00. Então, você tem uma repetição, e nesse caso, o conjunto gerado é menor. Ih, foi mal, não sei se entendi o que você falou, não. Você me deu algum exemplo aí? Por exemplo, 00 e o 000. Tá. Deixa eu fazer esse, depois eu faço o seu. Uhum. Tá? Tá. Alguém falou que quando os conjuntos forem iguais, né? Isso dá menor? Vamos fazer. L1. A. Certo? A. B. Certo? B. A. B. B. Certo? Vou até botar aqui, ó. Então, se dois conjuntos forem iguais, não é uma condição suficiente para que seja menor, não. Ó, deu igual. Quer dizer, deu igual. Deu igual a L1 vezes L2. Certo? Por quê? Porque é não comutativo. Ó. Se fosse comutativo, aí beleza. Mas não é comutativo. Alguém quis me dar um exemplo, né? Fala aí, 00, né? Foi isso que você falou? 00 e 000. Podem ser dois conjuntos iguais. Zero. Zero. E 000. 0. Qual o outro? Pode ser o mesmo para L2.
Pode ser o mesmo para L2? Tá. Aí como é que fica? Vai ter o primeiro elemento com 4 zeros. Primeiro elemento? Não, o primeiro elemento vai ter 5. Ah, não, tá certo. É 0, 0 com 0, 0, né? Uhum. 0, 0, 0, 0. Aí depois vai ser com 5, né? Sim. 2, 3, 4, 5. Depois você vai ter novamente um com 5. Isso. Aí depois com 6, certo? Sim. Um, 2, 3, 4, 5. Acho que se você tiver algum elemento repetido em algum dos conjuntos, isso acontece também. Uhum. Exato. Então aqui, ó, foi justamente um exemplo em que você tinha a soma do igual, né, aqui. Por quê? Porque você tem... Acho que é porque aqui a comutatividade existe, certo? Diferente daqui. Aqui o problema era a comutatividade, ó. Já aqui a comutatividade existe. Sempre então, que você tiver comutatividade, vai acontecer essa replicação. Isso. Tá claro para todo mundo? Professor, qual foi a expressão que você usou no começo para falar sobre esse caso? Eu esqueci. Deixa eu voltar aqui para os slides. Nos slides eu falei algo? É uma expressão para provar que o número é menor do que o número da... Desigualdade estrita, eu acho. A concatenação da... Isso, eu acho que é isso. Tá, beleza. Ah, o nome que eu falei? Desigualdade estrita, eu acho. Se a eu perguntei quando a desigualdade era estrita. Isso. Quando eu falo desigualdade estrita, é porque o que vale é... L1, aí L2, menor do que L1 vezes L2. Quando tiver desse jeito, é porque a desigualdade é estrita. Tá? É isso que você queria saber? William? É sim, entendi. É sim. Tá. Então, com delay, sim. Valeu. Tá todo mundo ok até aqui, né? Sim. Ok. Beleza. Então, quais são as ferramentas, né? Então, a gente tem dois tipos. O primeiro é como a gente já estava meio que antecipando, né? Existem os geradores de linguagem, que a gente vai ver depois, que são gramáticas, expressões regulares. São maneiras que você tem de gerar linguagens, tá? Depois a gente vai ver como reconhecer linguagens. Na verdade, antes, né? A ordem está ao contrário. Primeiro a gente vai ver como reconhecer linguagens que são usando autômatos. Beleza? E a primeira parte, então, do nosso assunto, de fato, é estudando os autômatos. A gente vai ver, primeiro, são os autômatos finitos, né, determinísticos, depois autômatos finitos não determinísticos. A princípio, um tem mais poder do que o outro, mas depois a gente vai ver que os dois são equivalentes em termos de potência. Tá? Eu posso já entrar, na verdade, para vocês terem uma ideia, a minha ideia era vir até aqui. Se fosse uma aula presencial, eu viria talvez até aqui, enfim, já... Mas, pô, vai dar 10 horas, né? Então vou continuar mais uma meia hora com vocês. Beleza? Para ninguém ficar cansado, tá todo mundo... Beleza. Com conteúdo já ok. Vamos lá. Ó, então vamos entrar já de fato nos autômatos, beleza? Um autômato finito, então, a gente define como sendo essa 5 upla,
tá? A 5 upla, na verdade, é quando a gente trata de sequências, tá? Sempre que a gente fala, por exemplo, se são 2, a gente fala um par ordenado. Se são 3, a gente fala uma tripla, ou se são 2, a gente fala uma dupla também, né? Tripla. Aí depois disso a gente já fala 4 upla, 5 upla, ou n upla, tá? Então, por quê? Porque a ordem faz diferença. Então, é uma sequência em que você tem que prestar atenção na ordem. O primeiro é esse Q maiúsculo aí, que são os elementos que estão nesse conjunto, né? É o conjunto de estados finitos, tá? Então, são os estados que a gente vai ter na nossa máquina. Sigma é o alfabeto, como a gente já tinha definido antes. Deltinha, esse delta minúsculo aqui, é uma função, tá? A gente chama de função de transição, em que o domínio dessa... sempre tem isso, né? Domínio e imagem, né? Quando a gente fala de função, tem isso. É um par ordenado, é o domínio, então tem que ter 2 coisas aí. Tem que ter o estado como entrada e tem que ter um símbolo do alfabeto. Então, são elementos desses 2 conjuntos. Esse X é um par ordenado. Então, tendo um conjunto, tendo um estado que você está e um símbolo, você vai ser elevado a um estado, tá? Então, o resultado dessa operação, né, a aplicação dessa função, é um elemento do estado desse conjunto Q aqui. Beleza? A gente também chama de função de próximo estado, função de transição, tá? Ou pode simplesmente falar deltinha, que não tem problema. Q0, né, o quarto elemento aqui dessa ordem, é o estado inicial. É um elemento que está nesse conjunto Q, tá? Ele só é um cara especial e a gente tem que saber onde está começando, certo? E, finalmente, tem o F, que é um subconjunto desse Q, ou seja, é um conjunto em que os elementos são estados também, que são os que a gente chama de estados finais, que também são os estados de aceitação. Então, basicamente, sempre que algo terminar, se isso for terminado num estado que é um elemento desse conjunto F, então é porque a gente vai aceitar a entrada. Se não, a gente vai rejeitar a entrada. Tá claro? A gente vai ver com mais detalhes já isso. Beleza. Tá tudo claro em relação à definição de um autômato? Sim. Vai ter tranquilo. Ok. Então, só uma observação, né, que já está na definição, mas é mais uma observação, é que a partir de um estado tem que sair exatamente uma seta em relação a cada símbolo. Então, para cada símbolo que tiver no alfabeto, em um estado tem que ter uma saída com esse símbolo. Entendeu o que eu falei? Para cada símbolo tem que ter exatamente uma seta em relação a cada símbolo. É possível que, como lembra que eu falei aqui, que F é um subconjunto desses estados Q? Então, também, como já dito anteriormente, o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Você pode muito bem definir um conjunto F, pode ser que se aplique para algum contexto, algum conjunto F que é o conjunto vazio, tá? Não tem problema em relação a isso, beleza? Só vai ter algumas consequências que a gente pode ver isso já. Tá claro? Uma dúvida. No autômato, você não entra, né, com conceito de linguagem, não está usando o sigma estrela. Onde? Aqui? Na definição de autômato finito. Isso, não aparece sigma estrela aqui. Por que não aparece? Não sei. Então, aqui no autômato... Quer falar, Nilson? Não, desculpe. Então, aqui é o seguinte, no autômato a gente está definindo uma máquina. A gente não está definindo o que vai entrar nessa máquina ainda, certo? Então, o que faz sentido aqui é a gente pôr o alfabeto que faz parte do contexto da máquina,
certo? O sigma estrela é algo que faz parte da entrada, eventualmente, que é uma palavra de sigma estrela. Porque lembra que a sigma estrela é um conjunto que tem todas as palavras, certo? Sim. As palavras são justamente as entradas aqui desse autômato. Beleza? Entendi. Então é por isso que o sigma estrela não aparece aqui. Tá? O alfabeto aparece aí, então, para servir como uma espécie de validação do que pode entrar na máquina? Uhum. O alfabeto é o que vai fazer a transição. Esse alfabeto está sendo definido aqui porque faz parte da transição em que vai ter no autômato. Tá? Vamos ver aqui se já tem algum exemplo. Isso aqui é um exemplo. Eu ia fazer só para esclarecer, o sigma estrela, ele define todas as linguagens possíveis a partir do alfabeto, né? E uma palavra, O sigma estrela, ele define o quê? Todas as palavras possíveis. Todas as linguagens possíveis, são sempre subconjunto do sigma estrela. Todas as linguagens estão dentro do subconjunto de sigma estrela, isso. Pois é, aí tem a palavra, que ele é um subconjunto também do sigma estrela. A palavra é um elemento, né? É um elemento, é verdade. Não, então ótimo, exatamente, fiquei na dúvida agora. Esclareceu já, obrigado. Tá, então isso aqui é um exemplo de um autômato. Você pode representar o autômato de modo aqui, representando as 5 uplas, dizendo quem são cada elemento aqui. Ou você pode representar de modo mais visual, né, que tem a ver com um pouco do papo inicialmente que a gente tratou sobre representações de linguagens, representando por um autômato. Aqui eu ainda não falei de linguagem em relação ao autômato, tá? Eu só estou definindo um autômato e a gente vai ver como a linguagem vai se comportar aqui já já. Mas, então, o que está aqui acontecendo pelo desenho? Tá vendo que essa seta vem de lugar nenhum para Q1? Então, é porque esse Q1 é o estado inicial. É a entrada, tá? Então, vai começar por Q1. Beleza? Os estados, né? Então, só dizendo claramente, né? Mas são esses 3 estados que existem, Q1, Q2, Q3, nessa máquina aqui, nessa máquina M. Para cada estado, como eu falei, tem que ter uma seta com cada símbolo, certo? O símbolo, então, aqui, eu não coloquei especificamente, mas eu estou dizendo para vocês, o alfabeto aqui é 01, tá? Então, para cada estado, tem que ter uma seta saindo desse estado com cada palavra, com cada símbolo do alfabeto. Então, tem uma seta aqui 0, uma seta 1, saindo de Q1. Aqui em Q2 também tem uma seta saindo com 0, uma seta saindo com 1, e o Q3 também tem uma seta saindo com 0, uma seta saindo com 1. Tá? Além disso, o estado final, né, ele é representado, quando a gente faz o diagrama, dessa forma, desse círculo dentro de um círculo. Tá? Então, o estado final aqui, só existe o Q2 de estado final. Não precisaria ser somente o Q2, só um exemplo. Como eu falei, né, o F é um subconjunto desses estados, então poderia ser nenhum estado. Se tivessem todos os estados, né, exatamente como esse desenho aqui, aqui e aqui, não existiria estado final, seria vazio. Mas aqui existe um, que é o Q2, tá? Pelo desenho, vocês estão enxergando o que eu estou dizendo, relacionando com as definições que eu passei, da 5 upla e tal. Beleza. Professor, quando a gente define o grafo ele está associado ao número de vértices e o número de arestas. Uhum. Nesse caso aí, você tem um K que tem grau 5, e ele tem tem 5 componentes que vão definir onde eu consigo, entre aspas, achar o vértice, é mais ou menos isso? Na verdade, grafos, aqui, o grafo, ele tem, quando a gente se fala de aresta num grafo, né, você tem um par, né? Pode ser ordenado ou não ordenado. É um par ordenado se o grafo for direcionado,
Então, por exemplo, se você quiser dizer que a aresta, existe uma aresta Q1, Q2 aí, existe essa aresta Q1, Q2, que tem a seta de Q1 para Q2, mas não tem a aresta Q2 para Q1, certo? Ela não tem essa volta aqui. Tem essa coisa mais agarrada, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, essa seta aqui que começa, ela vem de onde? Ela não tem um vértice aqui anterior que vai fazer vir desse anterior para o Q1, entendeu? Então, isso aqui não é exatamente um grafo, não, tá? Eu só, naquela hora que eu comentei que, de fato, o gráfico é uma representação e tal, é porque isso aqui se assemelha a um grafo, né? Você tem os vértices, seriam esses estados, e aí tem essas arestas que tem essas transições, mas a gente não usa tão fortemente o termo grafo aqui nesse conceito de autômatos, não, tá? Beleza? Bom, beleza. Então, só para relacionar, né, o exemplo anterior a esse que a gente descreveu formalmente, né, a máquina em relação a 5 uplo aqui, os estados Q1, Q2, são Q1, Q2, Q3, né, como a gente já tinha visto. O alfabeto é 01, o alfabeto binário 01. Delta, como vocês lembram, né, é uma função, né, e a gente pode apresentar, e é uma função que tem um par, né, o estado, o símbolo. Então, a gente pode apresentar isso por uma tabela, que é dessa forma aqui, ou seja, Q1 com símbolo 0 vai para Q1, certo? O resultado é o próprio estado. Q1 com símbolo 1 vai para Q2, Q2 com símbolo 0 vai para Q3, Q2 com símbolo 1 vai para Q2, e assim por diante, certo? É uma maneira de representar essa transição dos estados aqui. O símbolo inicial, certo? Esse Q0, né? Esse Q0 aqui é o símbolo, não, perdão, o estado inicial, né? O estado inicial, que é o Q0, é o Q1, certo? É aquele Q1 lá que a gente colocou. E no desenho é simples de você olhar, né? É a seta que está vindo de lugar nenhum. É onde vai começar. E o estado final, o conjunto, né, com os estados finais, só possui o elemento Q0. Tá? Então, aqui sim a gente trata... Ali, professor, naquele exemplo, teria outro estado final, ali ficou Q2. Como que seria, por exemplo, outro estado ali? Depende da definição. Eu não entendi a sua pergunta, mas depende de qual linguagem a gente vai querer aceitar. Uhum. A gente vai ver isso já já. Tá? Aqui foi um exemplo que eu coloquei uma máquina qualquer e eu, Luiz Felipe, defini quem é o estado final. Tá? Essa máquina, né, essa determinação dos estados finais, estados iniciais, as transições, vão depender das linguagens que a gente quiser fazer com que a máquina trabalhe. Entendeu? Sim, sim. Tá. Esse slide só foi para deixar claro, né, o que a gente já tinha conversado no slide anterior. Então, aqui, ó, o que a máquina faz, né? Ela serve para quê? Então, ela serve para justamente ela aceitar uma palavra. Então, ela vai aceitar essa palavra W se existir uma sequência de estados, esses R1, R0, R1 são estados, tá? De modo que o primeiro, né, o R0, ele começa na entrada, tem que, de fato, passar a partir da entrada, esse R1 até RL são a sequência de estados, tá? É a sequência de estados. Você vai conseguir andar, então, o RI, onde você tiver aplicado ao lugar da palavra que você está naquele momento, e você vai conseguir ir para algum estado seguinte. Isso você vai fazer até o final. E você vai aceitar a palavra se você concluir a palavra no estado final. Tá? Então, só antes da gente avançar, vamos voltar um pouquinho aqui. Ó.
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Pronto, acabou. Tá? Isso aqui é uma entrada. Beleza? Tá todo mundo comigo? Sim. Tá, então a entrada da máquina é uma palavra e aí você vai passar ela na máquina. Então vai começar, igual a gente colocou lá, pela primeira posição da palavra, 0. Tá? Então, passando pela palavra 0, onde é que fica o estado? Ele vai para onde, né? Então, ele começa em Q1. Lendo o símbolo 0, ele fica em Q1. Certo? Beleza, passou por ela. Agora vai para outra. Aqui é a segunda. Leu de novo 0. Então vai ficar de novo no mesmo lugar que Q1. E concorda que vai fazer isso em todos esses zeros aqui, né? Porque, ele é deterministicamente conhecido para onde ele vai. Então, porque no estado só tem uma seta com aquele símbolo, que vai dizer exatamente para onde ele vai. Tá? Então, sempre que ele estiver lendo 0, ele vai ficar no Q1. Então, ele está em Q1 até aqui. Depois, ele leu Q1. Ele leu 1, perdão. Leu 1, a máquina vai para Q2. A gente está em Q2. Vai ler 1. Lendo 1, vai fazer o quê? Vai ficar em Q1 e Q2. Certo? Então, só adiantando, a gente chegou até aqui, ó, leu esse cara aqui 1, continuou em Q2. A palavra terminou? Não terminou. Você tem que ler a palavra até o final. E você vai ver o estado que você vai terminar. Se você terminar no estado final, então você aceita a palavra. Basicamente é isso. Entendeu? Então aqui, ó, ele estava em Q2 lendo 1. Leu 0, vai para Q3. Certo? Leu 1, vai fazer voltar para Q2. Aí leu 0, vai voltar para Q3. E leu 1, vai voltar para Q2. Então, esse é o exemplo de uma palavra em que a máquina vai aceitar. Certo? Você tem que ler a palavra até o final, desde a primeira até o final, e você tem que terminar no estado final. Ok? Então, esse aqui foi um exemplo da execução para uma palavra qualquer que eu coloquei. Então, a máquina, ela aceitou aquela palavra. Beleza? Porque ela terminou no estado de aceitação, no estado final. Luiz, só desculpa, uma dúvida. Aqui você tem um montão de R's, né? Um para cada... Pode repetir, não tem problema. Oi? Pode repetir. Esses R's podem ser correspondentes a um estado específico anterior, né? Quer dizer... Isso. Então, ali seria Q1 é o R0. R1 seria Q1 de novo. R2 seria Q1 de novo, porque vai fazer ele ir para aquele estado que é o atual. Entendeu? Então, beleza. Isso é o que? A gente diz... Quer falar, Luiz? Quero. Eu fiquei com uma dúvida. Para ele reconhecer a palavra, ele tem que passar por todos os elementos? Não. A máquina ela não reconhece a palavra, não. Ela aceita a palavra. O termo que a gente usa é aceitar a palavra. Ela aceita ou rejeita a palavra. Mas continua. Tá, entendi. Para essa máquina, desse exemplo, aceitar a palavra, uma palavra, ela tem que passar por todos os elementos? Por exemplo, se fosse a palavra 01, não precisa. Ela aceitaria? Ela já aceita, isso. Se fosse a palavra 01, começou, terminou no estado vazio, no estado de aceitação, então beleza, aceitou. A regra é essa, não precisa passar por todo mundo, pode repetir os estados, tá? Então ela poderia ter terminado em Q2, por exemplo, ali, sem necessariamente passar por Q3. Isso, exatamente, pode. Tá? E, por outro lado, né, se ela terminar num estado que não é um estado final de aceitação, então não vai aceitar a palavra. Beleza? Por exemplo, se fosse tudo 0. 0, 0, 0, 0, pronto, acabou.
não terminou no estado final, então não aceitou a palavra. Tá? Então, aqui a gente estava falando sobre aceitação, né? A máquina aceita palavras. O que a gente busca não é saber qual palavra específica que ela vai aceitar ou não, mas saber qual a linguagem em que ela vai reconhecer. Ou seja, o que significa reconhecer a linguagem? Significa que ela aceita todas as palavras dessa linguagem, entendeu? Então, tem uma linguagem. Se o autômato se o autômato aceita todos os elementos, todas as palavras dessa linguagem, então a gente diz que o autômato reconhece a linguagem. Tá? Ok. E é justamente o que está escrito aqui. São os Ws, tal que M aceita W. Isso, então, são todos os elementos desse conjunto L. Tá? Isso aqui é a representação, é a correspondência, né? Um autômato, ele só vai reconhecer uma única linguagem, tá? Então, para isso, a gente tem que saber bem qual é a propriedade inerente àquela linguagem. Que é isso o grande desafio inicial agora, tá? Então, aqui, por exemplo, um exemplo, né? Se M aceitar nenhuma palavra, ainda assim, M reconhece alguma linguagem? Entendeu a pergunta? Ó, aqui está dizendo, ó, M, eu quero um exemplo, tá? De uma máquina M que aceita nenhuma palavra, ou seja, todas as palavras que entrarem ali, que você quiser, não vai terminar no estado de aceitação, no estado final, de F, e eu quero saber que linguagem é essa. Qual é a linguagem em que o autômato não vai aceitar nenhuma palavra? Linguagem vazia. Linguagem vazia. O que é linguagem vazia? Está até aqui, né? Linguagem vazia é o quê? É a linguagem que tem a cadeia vazia. Linguagem com a palavra vazia. Linguagem que não tem a palavra vazia. Vazio. O que é isso? Acho que seria o conjunto vazio. Conjunto vazio? Como é que seria o autômato do conjunto vazio? Seria um autômato que o Q0 é um QF, possivelmente, que o estado inicial já é o estado final. Vou desenhar aqui. Acho que seria um autômato que não tem estado de aceitação. Pode ser? Exato. Exatamente. Como é que eu apago aqui? Será que eu tenho que ficar voltando? Vocês não estão vendo, né? Foi mal. Pera não. Aí. Vocês estão vendo os slides, né? Para a apresentação. Pô, poderia ter desenhado no PDF também, né? Lá tem como desenhar. Bom. Vocês estão vendo agora o quadro? Sim. Sim. Eu posso chegar para o lado. Pronto. O que eu quero? Eu quero o autômato que reconhece essa linguagem. Alguém comentou, né, que é aquele que não tem estado final. Isso. Seria isso? Não seria um que o estado inicial é o estado pertence ao estado final? Não, porque nesse caso ele não tem nenhum estado de aceitação, acho. Senão você pode voltar para o estado inicial, aí qualquer número desse seria aceito. Isso. O que o Nilson... Foi o Nilson que falou? Aham. Sim.
Eu não passo em prova do Detran, não, tá vendo? Sou rico para desenhar com coisa aqui. Ó, Newton falou isso. Alguém falou isso aqui. Eu não sei quem foi. Certo? Enfim. Uma pergunta. Isso que eu desenhei é um autômato? Qual dos dois? Os dois. Tá, vamos lá. Esse daqui da esquerda é um autômato? Não tem o estado inicial. Não, acho que não, porque não tem o estado final, né? Opa! Não tem o estado final? E nem não tem 5 tuplas. O que está faltando das 5 tuplas aí? Das 5 tuplas? Que é 0. Estado final e de transição. O estado final e de transição? O estado final é o F, né? É o conjunto F. Certo? Isso, de aceitação. Isso. Lembra que eu comentei que o estado final ele é um subconjunto de Q? Você lembra que Q é o conjunto de estados, né? Uhum. Então, o estado final é o F maiúsculo, né? Ele é um subconjunto de Q maiúsculo. E eu comentei lá naquela hora. É um subconjunto. Então, observa aqui o quê? Esse estado final pode ser o quê? O conjunto vazio. Não tem problema. Por isso que não está representado, no caso. Lembra que eu comentei isso? Sim, sim. Uhum. Exato. Então, o conjunto F pode ser que seja um conjunto vazio. Isso não tem problema. Então, um autômato não tem a necessidade de que ao menos algum estado seja o estado final. Beleza. Depende da linguagem. Certo? Se a linguagem tem que aceitar alguma coisa, então tem que ter um estado final. Mas aqui, nesse exemplo nosso, a linguagem tem que aceitar alguma coisa? Pois é, mas aí, na definição de reconhecer... Não tem, porque a linguagem é vazia, então não existe palavra que faça a máquina aceitar. Então, não tem estado final. Entendeu? Qualquer palavra que você colocar aqui dentro, ela não vai terminar no estado final, então ela não vai aceitar. Aí alguém comentou alguma outra coisa que estava faltando, né? O que está faltando aqui, para esse aqui virar o autômato, alguém disse que era, está faltando o estado final, e aí eu justifiquei agora isso. E eu justifiquei agora que isso não era o que fazia isso não ser um autômato. Certo? Eu falei vários nãos, né? Mas vocês entenderam o que eu falei? Sim. Beleza? Beleza. Tá. Aí alguém comentou, aí você comentou também que tá faltando estado de transição. Isso. A função de transição. Isso, foi. Exato. Isso de fato está faltando. Por que está faltando? Porque na definição formal lá de autômato que eu dei, eu disse, para cada estado tem que ter necessariamente uma seta para cada símbolo que existe nesse alfabeto. Que é uma outra coisa também que eu não defini aqui, foi o alfabeto. Certo? Certo. Então, vocês concordam que esse desenho por si só não estou definindo um autômato, então está errado. Beleza? Sim. Beleza. Os dois, então, né, professor? O outro a gente vai falar já. Falta do alfabeto e da transição. Isso. Os dois estão sempre por enquanto, né? Uhum. Tá, agora, o que eu faço, então, para transformar isso aqui num autômato? Tem que fazer as funções de transição, nomear o estado aqui, talvez. Oi? Eu acho que você tem que denominar qual é o estado que está aqui, fazer as funções de transição. Vou colocar uma letra, né? Q1, por exemplo. Isso. Tá, então vamos botar Q1. Q1. Um vazio indo para ele mesmo. Aí isso é a transição que você está dizendo? Isso. A transição vazia para ela mesma. Assim? Isso. Vazia. Como assim? O que eu vou botar aqui? Um epsilon. Aqui tem que entrar... Não. Aí eu retorno também a definição lá atrás.
a função de transição, ela tem que ter o que de domínio? O domínio dela é um estado e o alfabeto. Um elemento do alfabeto. Os elementos do alfabeto, isso. Isso. Então, a gente não definiu aqui o epsilon no alfabeto. Ok. Tá? Então, mas é tipo isso que você está dizendo. Por exemplo, vamos definir o alfabeto 01, tá? Então, por exemplo, aqui, ficou uma carinha, 2 olhos, o nariz. O alfabeto 01, pronto, já tem a transição para cada símbolo desse alfabeto. Isso agora sim é o autômato, e aí eu pergunto a vocês, qual é a palavra que essa máquina aceita? Nenhuma, porque não termina estado final. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então, isso aqui sim é um exemplo de um autômato, não é o único exemplo de autômato que termina, que reconhece a linguagem vazia. Mas é um exemplo de um autômato, entendeu? Sim. Tá claro isso? Sim. No caso, Reconhece ou 0 ou 1, aí você ainda teria, assim, uma situação possível? Não, ela não reconhece isso porque ela vai ler, mas ela não vai terminar no estado de aceitação. Não, aqui, por exemplo, se fosse... Aqui está 0 e 1. Se fosse só 0 ou só 1, aí seria possível. Porque Isso. se você colocasse o outro, ia você chegar no... Aqui, por exemplo? Que aí se você colocasse o 1, por exemplo, a máquina aceitaria? Não. Então, se você colocasse assim, só o 0, aí você teria que definir o alfabeto como sendo... Nossa. Aí o seu alfabeto seria unário, só teria o 0 como símbolo. Aí seria um exemplo de um alfabeto unário em que a linguagem é vazia. Mas eu acho que não foi isso que você falou. Você estava comentando ainda por exemplo, mas o alfabeto 01, isso. E aqui não apareceu 1 em lugar nenhum. Mas se eu colocasse então, 1, seria aceito pela máquina? Essa que é a minha dúvida. Não. Se você colocasse assim, desse jeito que está, né? Eu risquei aqui 1, não tem nada aqui, é só o 0. Isso não seria um autômato. Porque no autômato tem que relembrar a definição lá. Você, para cada estado, tem que ter uma seta para cada símbolo. Aí você teria que ter uma seta indo para um conjunto vazio para o 1, né? Por exemplo. Repete, por favor. Você teria que ter uma seta, por exemplo, indo para o conjunto vazio, no caso fosse 1. Aí poderia ser um estado aceito? Não, aqui não teria nenhum estado aceito, porque não tem nenhum estado que eu tenha marcado de modo especial para ser um estado final. Luiz? Se tivesse aqui só o 0, sem o 1 aparecer, e ainda assim o 1 fosse um elemento, o 1 fosse um caractere do seu alfabeto, um símbolo do seu alfabeto, se você colocasse o 1 para entrar aqui, a máquina não ia funcionar. Entendi. Porque ela tem que ler um símbolo do alfabeto. Então ela tem que aparecer o 1 aqui. O que faz aceitar ou não é essa aparição da letra, é o estado em que você vai concluir a palavra. Então, se você conclui a palavra no estado que não é o estado final, ela não vai aceitar. Então, por isso que aqui, se você põe o 0 ou o 1, o 0 e o 1 indo para o mesmo lugar, sendo que esse lugar não é o estado final, você pode colocar qualquer palavra que você quiser, ela vai ler qualquer palavra binária, qualquer palavra com símbolos 0 e 1, sendo que ela vai ficar sempre no mesmo lugar. Ela vai concluir, ela vai ler a palavra toda. Mas o que faz ela aceitar ou não é a leitura, mas é o estado que ela vai terminar. Se é o estado de aceitação ou não. E por isso que a gente fez de uma malandragem já uma máquina em que não tenha estado final. Ou seja, isso faz com que a máquina não aceite nada.
Luiz. Pode falar. Se eu não me engano, a pergunta é qual é o autômato, né, que não aceita, que reconhece uma linguagem vazia? Não. Aí, não era isso a pergunta inicial, não? É porque... Não. A pergunta é, eu vou ler aqui de novo. Se M aceitar nenhuma palavra, ainda assim, M reconhece alguma linguagem? Tá. Então, M aceita nenhuma palavra. Tá. Vamos ver aqui agora o que você comentou. Você comentou isso aqui, não foi? Sim, eu acho que eu tinha entendido errado, então, até o objetivo. O que isso aqui faz? Bom, primeiro que está faltando ainda alguma coisa aqui, né? Uhum. Vamos fazer uma linguagem, um autômato, em que aceite somente a cadeia vazia? Assim, ó, eu quero isso aqui, ó. Que aí isso é bom também que responde um pouco de alguma pergunta anterior que fizeram lá no início, que era sobre a diferença dessa linguagem para essa linguagem. Essa aí é mais fácil, quer dizer, imagino que seja mais tranquilo se o estado inicial é o estado final e todos os outros demais estados de onde você sai não são estados finais. Então, né, se tiver, você já começa validando, que é o vazio, né? E aí qualquer outro elemento do alfabeto, você tem uma seta saindo para um outro estado que não é final. E aí fica nesse outro. Eu acho que é esse aí também. Beleza. Então, você está comentando isso daqui, né? Por que você está fazendo essa seta aqui, 0, 1? Porque tem que ter, né? Exato, porque tem que ter da definição. Agora acabou? Não, você tem que manter também uma orelha dele para ele mesmo, para poder reconhecer qualquer outra sequência. Isso, então tem que ter também esse laço. Porque, de novo, da definição, para cada estado tem que ter uma saída, com cada símbolo, certo? E agora, terminou? Bom, eu acho que sim. Acho que sim. Você só aceita o vazio mesmo. Se o alfabeto for 0, sim. Tá certo. Isso, pensando no alfabeto, o mesmo lá, 0, 1. Beleza. Realmente é isso. Então, primeiro você tem que pensar como? Você tem que pensar como uma máquina, né? Então, você está lendo o quê? Você tem que, se é a cadeia vazia, você tem que aceitar. Então, por isso que o primeiro estado também é estado final. Certo? E qualquer outra coisa ele não vai aceitar. Então, você joga ele para fora. Jogar ele para fora é trazer ele para cá, para algum estado que não é final. É tipo lixo, é um estado lixo. Mas, Luiz? Fala. Posso? Porque nessa mesma imagem do lado 1 tem L1 igual a vazio. Né? Você está dizendo que a linguagem 1 não tem palavras. No lado aqui esquerdo, né? Você está vendo a figura, né? L1 vazio. Não tem palavra que vai aceitar. Então, mesmo que seja a cadeia vazia, ela não vai aceitar. Não, sim, mas assim, L1 não tem palavras. Isso. Então, seria legítimo dizer que qualquer autômato válido reconhece essa linguagem? Qualquer autômato o quê, perdão? Válido reconheceria essa linguagem, porque ela reconheceria todas as palavras da linguagem. Não tem palavra, qualquer autômato serve. O que é um autômato válido? Não, assim, um autômato que tenha, que formalmente atenda os requisitos de ser um autômato. Então, por exemplo, esse mesmo... Muita atenção ao fato de que uma linguagem tem um autômato que a reconhece. Tá? Então, aqui a gente exibiu um autômato que reconhecesse essa linguagem e não reconhece nenhuma outra linguagem. Mas como a linguagem, o L1, aquele L1 ali não seria reconhecido por esse autômato que a gente acabou de fazer para essa L2? Não, por quê? Não, porque ele não aceito. Vazio não é uma palavra. Então, exatamente. Esse é o ponto. Não, vazio não é uma palavra. Vazio é uma linguagem.
Isso então, como aqui não é tem uma linguagem. palavra. Agora, qual é a palavra que A palavra é o epsilon, no caso. Não, então, mas ele aceitaria, assim, como não tem palavra, não tem nenhuma palavra em L1. Isso. Então, esse autômato que a gente acabou de fazer, de certa forma, não seria válido para L1, porque ele nunca aceitaria... Não é, porque ele vai aceitar, Nilson. Ele aceita epsilon. Ele aceita Então, epsilon. Mas eu não estou dizendo, veja só, eu não estou dizendo que ele não aceita epsilon. Ele aceita epsilon. Só que é o seguinte, como L1 não tem palavra nenhuma, não tem nada para testar ele, certo? Então, todos os autômatos não serviriam para definir L1, quer dizer, como se Eu L1 acho que a confusão está sendo feita com conjuntos. Está levando a crer que tu está em todos os subconjuntos. É isso que eu estava comentando antes. O vazio, e esse negócio aqui, não é uma palavra, é um conjunto. Então, uma linguagem é um conjunto. Um autômato, ele vai reconhecer uma linguagem. Então, esse autômato aqui, perdão, rapidinho. Esse autômato aqui não vai reconhecer a linguagem vazia. Por quê? Porque existem palavras que o autômato vai aceitar que faz, então, com que ele não aceite nenhuma palavra, entendeu? Não, pois é, exatamente. Ele aceita alguma palavra, então ele não vai reconhecer a linguagem vazia, porque ele aceita alguma palavra. Ué, então tem um se somente se na definição, quer dizer, se ele aceita uma palavra, então... É porque, assim, como vazia subconjunto... O autômato, ele vai reconhecer uma linguagem, se somente se, isso está lá na definição, se somente se, ele aceita todas as palavras dessa linguagem. Mas ele não está aceitando todas as palavras de L1, quer dizer, se eu tivesse um autômato com estado vazio, por exemplo, não tem palavra para ele aceitar. Então, usando essas coisas matemáticas assim, tipo da definição, como não tem palavra para ele aceitar, e você dizer assim, se ele já começa no estado de aceitação, ele já não está aceitando, não. Bom, tudo bem, é só um... Você tem que retornar e ver a definição justamente do autômato em relação a reconhecer a linguagem, tá? Dá uma olhada lá, qualquer coisa você manda um e-mail, é melhor. Tudo bem. Beleza? O que eu quis aqui é destacar de modo mais visual a diferença do conjunto vazio e da linguagem, né, que existe um elemento que é a cadeia vazia. Tá? E foi bom também que a gente viu um pouquinho do como você constrói um autômato, né? Claro que os exemplos são simples aqui, mas a gente viu um pouco isso, chamando a atenção para o que do estado final, se tem que ter ou não tem que ter, depende do seu contexto, certo? Da transição, que é algo importante que você tem que notar, que nesse momento você tem que ir para para cada estado tem que ter uma seta para cada símbolo, certo? Professor? Oi. É uma dúvida que talvez outras pessoas também tenham. Uma linguagem pode ter vários tipos de palavra. Vários tipos de palavra. Se o autômato reconhece uma, mas não outra, ele ainda é válido? Isso, só que a linguagem não tem a outra palavra, só tem aquele aceitor. Então, dentro da linguagem, se ele aceitar uma palavra e não aceitar outra, ainda o autômato é válido? Não. Bom, se o autômato estiver correto para aquela linguagem, ele tem que aceitar todas as palavras dessa linguagem. Todas? Se existe uma linguagem. Isso. Se existe uma linguagem em que você conseguiu fazer um autômato que aceita uma palavra, mas não aceita outra palavra, porque o autômato não é dessa linguagem. Ótimo, era essa a dúvida. Tá? E aqui é só para definir, então, a gente diz que a linguagem é regular, tá? Se tem algum autômato finito que a reconhece. Nem toda linguagem é regular, a gente vai ver isso mais para frente. Mas, por enquanto, isso vocês têm que saber. Tá? Bom, eu acho que é melhor a gente parar por aqui. Tá bom? Depois a gente dá continuidade a retornar ao exemplo, conseguir encontrar, de fato, a linguagem que
um autômato a reconheça ou não, fazer demonstrações matemáticas disso, é um pouco do que a gente vai fazer na aula que vem, tá? Hoje a gente viu as definições, a notação que a gente usa, definiu os conceitos básicos e também definiu o que é um autômato e linguagens regulares. Na aula que vem a gente vê mais sobre isso. Tá bom? Ok, professor. Beleza. Professor. Valeu, professor. Abraço. Beleza. Falou. Pode perguntar se quiser. Tem uma duvidazinha final aqui. Beleza, professor. Falou. Pode falar. Tá com aquele desenho ainda aí, do L1, L2 lá, que você fez com linguagem vazia? Deixa eu trocar. Pode falar. Esse segundo aí, da linguagem 2, do Epsilon, aquele último estado ali que você botou a volta do 0 e 1 para ele mesmo, para o segundo estado, sem ser o final, ali tem que ser 0 e 1 mesmo? Ou pode ser só 0 ou ser só 1? Não, se o alfabeto é 0 e 1, tem que ter os dois. Tá, essa era a dúvida. Porque, de novo, para cada estado tem que ter uma seta com exatamente um símbolo. Então, tem uma seta. Aqui a gente meio que economizou, né? Mas essa seta, ela representa a transição do 0 e também representa a retransição do 1. Então, tem que ter sim. Tá bom. Obrigado. Nesse momento, sim. Tá? Tá. Depois a gente vai ver que existem outros modelos que não precisam. Mas aqui, sim. Tá? Tá. Professor, eu tenho uma dúvida. Então, pode falar. Um autômato que reconhece uma linguagem, ele pode reconhecer palavras de uma outra linguagem? Sim? Não. Eventualmente reconhecer algumas palavras de outra linguagem? Não. A linguagem, ela está definida de 1 para um autômato. Então, se o autômato, ela reconhece alguma palavra que estaria fora dessa linguagem, é porque, na verdade, ela reconhece uma outra linguagem, não essa linguagem. Perfeito, ok. Tá? Luiz? Oi. Desculpa, eu estou olhando aqui novamente aquele L1 e seguindo essa linha aqui do autômato. Se, por exemplo, a gente botasse, mais para exercitar a possibilidade do absurdo, tá? Se você botasse um Q2 nesse primeiro exemplo que está aqui do lado esquerdo, e fizesse eventualmente Q1, aí 0, 1 vai para Q2. E Q2 vai para Q1, ficar pulando de um para o outro. Aqui você não tem isso, né? Isso. Aí ficasse pulando como um cara, né, pulando de um para o outro. Isso também reconheceria L1. Exato, também. Quer dizer, então tem vários autômatos diferentes que podem reconhecer a mesma linguagem. Pode, isso. Tá. Nesse caso, tá bom. Uma coisa que existe, que é algo que eu não vou tratar, mas que tem materiais que abordam, são otimizações. São maneiras de você conseguir autômatos menores possíveis para representar uma linguagem. Entendeu? Entendi. Mas é algo que é possível, sim, você reduzir. Tá? Bom, eu estou aqui para tirar dúvida. Se quiser perguntar. Professor, só para ver se eu entendi direito, a linguagem tem um alfabeto e o autômato também tem um alfabeto? Isso eu não entendi direito. Isso. Isso. Normalmente o autômato, o autômato, na verdade, ele vai usar, se o autômato ele reconhece uma linguagem, então o alfabeto do autômato vai ser igual ao alfabeto da linguagem. Entendeu?
Ok. Mas sim, tem o alfabeto tanto do autômato quanto da linguagem. O que faz essas transições ali, né? Vocês estão vendo o que agora? É o desenho? É. Perdi o que vocês estão vendo. Hein? É o desenho. Tá. Então, esses zeros e uns que a gente põe aqui é independente da entrada, entendeu? Então, é de acordo com o alfabeto do autômato. É o que faz. São as regras, entendeu? Então, se a entrada tiver um zero, na entrada, o autômato vai andar por aqui. Então, vai pular. Se tiver um, então vai pular, entendeu? Entendi. A palavra ela meio que vai correr nessa passagem que é dada justamente por essas portas zeros e uns que aparecem aqui. Tá? Aham. Entendi. O Vitor perguntou aqui, professor, eu queria perguntar sobre bibliografia. Não, eu procurei. Isso, então. O Vitor, tá me ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Tá. Então, no Classroom lá tem a bibliografia que eu coloquei, que é o livro do Sipser, que acho que é a Introdução à Teoria da Computação, algo assim, e o PDF do Collier, que é Linguagens Formais e Autômatos, eu acho. A minha ideia é seguir mais o livro do Sipser. Eu disponibilizei lá no Classroom um PDF do livro do Collier, porque é aberto. Tem na página dele e tal, é um PDF aberto, você pode consultar. O PDF do Sipser, você consegue na internet também. Eu recomendo... botaram aí no grupo de vocês, né? O PDF dele em inglês eu acho melhor do que o PDF dele em português. Então, se você encontrar, pega o inglês que é mais de acordo com o que está no livro mesmo, tá? Ok. Agora, falou algo do grupo de Telegram, acho que tem que ter o telefone, põe aí para poder entrar lá se quiser. Eu não conhecia do grupo, não. Mas é porque você falou que você botou no Classroom, né? É que eu não... Desculpa, mas eu não tô achando, na verdade. Não achou no Classroom? Não. É esse LF? O nome do arquivo? Isso. Quando está lá na bibliografia, tem o Sipser e tem Coutinho. Esse LF.pdf é o livro de Linguagens Formais e Contabilidade do Collier. Desse Coutinho aí. Ok, eu vou... eu não estou conseguindo baixar, mas aí é problema daqui de casa mesmo. Eu vou alguém comentou sobre isso. Eu acho que se você mandar imprimir por PDF, aí você consegue. Aí vai. Ah, tá. Você tem que mandar abrir para uma outra página, aí você consegue baixar. Um negocinho no canto. Isso. Põe o grupo aí, alguém está comentando sobre grupo, tem telefone para vocês entrarem, tem coisas do tipo? Eu não sei. Oi, Ivanildo, você diz desse L2 aqui? Tá, em relação ao L2, existe algum exemplo de entrada para esse autônomo? Só que ele vai aceitar só a cadeia vazia. Ele só vai aceitar a cadeia vazia. Qualquer outra palavra que não seja a palavra vazia, ele não vai aceitar. Entendeu? E justamente, se tivesse alguma outra palavra, se existisse alguma outra palavra diferente da palavra vazia, dessa cadeia vazia, em que esse autômato aqui aceitasse, se isso acontecesse, então esse autômato não reconheceria essa linguagem. Ela reconheceria alguma outra linguagem que aceita, além da cadeia vazia, alguma outra coisa. Entendeu?
Eu acho que uma coisa que tem que diferenciar bem é aceitar a linguagem e reconhecer a palavra. Eu acho que talvez. É o contrário, né? São diferentes, né? Não, isso. Aceitar, o autômato aceita a palavra, ou rejeita a palavra, né? Em Isso. relação à Até eu linguagem, consegui agora. ele reconhece, ou não reconhece. Isso. Certo? Isso. Isso está lá nos slides, eu tentei falar de um modo mais claro, mas é isso. Beleza? Luiz, o fato daquele autômato normalmente da esquerda e tal, ele reconhecer a linguagem vazia seria o equivalente a ele não reconhecer nenhuma palavra do Sigma, enfim, não reconhecer nenhuma palavra, né? Quer dizer, Não. Aí ele não. Ele não Deixa eu reconhece a aceitar palavra. nenhuma palavra, perdão. Oi? Não existe W tal que ele aceite a palavra. Não existe palavra em que ele aceite. Isso. Essa seria a essência desse autômato descrito ali, né? Não existe. A essência de ele reconhecer a linguagem vazia é que ele não aceita nenhuma palavra do Sigma, nenhuma palavra possível, né? Isso. Essa é a essência Isso. Tá. É que estava me causando uma certa dificuldade de entender isso. Aham. Oi, professor, dá para me ouvir? Sim, pode falar. A minha dúvida, na verdade, é em relação à entrada. No caso, a entrada seria esse próprio epsilon? Aham, isso. Ok, obrigado. Você diz desse L2, né? Isso. Porque eu acho que você tinha comentado que na transição, você tem que ter o 0 e o 1, né? Significa que na palavra você deveria ter? Pode repetir, por favor? É que na transição, o senhor falou que precisaria ter o 0 e o 1. Isso significa que na palavra? O epsilon não é. Desculpa, eu falei, eu não te ouvi de novo. Falei, não vou falar, falei. Não. Se em relação à transição, você tem no alfabeto o 0 e o 1, não é isso? Isso significa que na palavra eu tenho que ter o 0 e o 1? Aham. Aqui você... Então... Porque no caso ele só aceitaria a cadeia vazia, né? A cadeia vazia, mas a entrada é uma palavra qualquer que você escolhe, só ele vai aceitar ou não a palavra, entendeu? Então, qualquer palavra que você escolha, por exemplo, isso daqui, é uma palavra que ele vai ler. O que vai determinar ele aceitar ou não a palavra, de novo, é o estado que ele vai terminar. Então, como é que vai ser a sequência de transições aqui? Lembra que eu coloquei ali, em algum slide, R0, R1, R2, lembra? Sim. Então, aqui, por exemplo, vamos fazer Q1, Q2. Então, como é que fica a sequência aqui dos R0 lá, R0 e RL? Então, aqui primeiro leu o 0. Então, ele vai para... Não, primeiro de tudo, né, é isso. É o Q0, onde começa. Então, é o Q1. Certo? Estado inicial. Depois, ele vai ler o 0. E aí ele vai para Q2. Aí ele vai ler o 1. Aí ele fica em Q2. Porque aqui, 1 manda ficar em Q2, tá vendo? Certo? Certo. Aí depois, 0, 1, 0. Aí ele vai para Q2, fica no mesmo lugar. Depois, Q2, porque ele vai ler o 1. Depois ele vai ler o 1 de novo. Depois ele vai ler o 0, ele vai ficar. Então, essa é a sequência de transições em que essa palavra vai andar aqui na máquina, entendeu? Certo, mas isso só pode acontecer porque o estado inicial dele é a cadeia vazia, né? Isso só pode... Repete, por favor.
É porque, no caso, o estado inicial dele é a própria cadeia vazia, né? Então, quando ele recebe o 0, ele já... O estado não é uma cadeia, entendeu? O estado é um estado. Uhum. O estado inicial é esse aqui. É o Q1. A cadeia vazia, você tem que pensar como sendo uma palavra que não tem nada escrito. Certo. Essa palavra que não tem nada escrito é essa entrada aqui. É uma entrada epsilon. É a letrinha E que a gente usa para representar uma palavra que não tem nada escrito. Ah, tá, entendi. E aí, por não ter nada escrito, ou seja, não tem nem o 0 escrito, nem o 1 escrito, vai fazer com que ela comece e termine nesse estado inicial, que é o Q1, que também é o estado final. Ah, tá. Certo. Eu entendi. Por exemplo, se fosse uma coisa assim, esse autômato aqui. Tá? Ele é um autômato que ele aceita tanto a cadeia vazia, ele aceita o 0, aceita o 1, ele aceita qualquer coisa. Então, na verdade, esse aqui é o autômato em que reconhece a linguagem sigma estrela. Certo? Certo. A entrada, ele vai correr o que tiver na entrada. Se a entrada não tiver nada, for a cadeia vazia, ele vai ficar parado no mesmo lugar. Ficou claro? Sim. Então, no caso, ele vai ficar parado e já é o estado final? Uhum. Isso, se a entrada for a cadeia vazia, né? Aqui nesse exemplo, se a entrada é a cadeia vazia, vai fazer com que ele fique parado aqui. Pronto, acabou. Aceitou. Sendo que ele também aceita outras coisas, né? Concorda com isso? Sim. Se você pegar essa palavra aqui, ó, 01, 01, 01, 0, ele vai ficar rodando aqui dentro e vai terminar aí dentro. Então, não tem problema. Ele vai aceitar também. Tá? Certinho, então. Bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Comentário? Deixa eu ver aqui no chat. Bom, então beleza. Eu vou fechar aqui a aula, tá? Beleza, valeu, professor. Até mais. Valeu. Falou, bom dia. Vou interromper a gravação, vou postar lá no Classroom também. E é isso. Abraço para todo mundo aí. Um abraço. Valeu. Abraço. Até quinta. Até quinta.